Boa noite a todos. Estamos iniciando, né, o estudo do livro Nosso Lar. Hoje nós iremos estudar o capítulo 37, a preleção da ministra. E esse capítulo é um capítulo, assim, que me trouxe, assim, no momento que eu vi o assunto, eu falei, eu parei e pensei, ei, André, a lição está aí, continua, viu? Vocês vão entender o porquê, né, no decorrer desse capítulo, e eu acho o acaso não existe, nós sabemos, e ele veio para mim, sim, para mostrar que a luta está aí, mas ela não, né, a gente não pode parar de lutar nunca, principalmente eu, se tratando de uma pessoa diagnosticada com síndrome do pensamento acelerado, que toma medicação e faz terapia, né? Então, André, ele veio, o acaso não existe, ele veio no momento que eu precisava e também para responder muitas das minhas indagações que eu tenho feito atualmente. No curso do trabalho do dia imediato, era grande o meu interesse pela conferência da ministra veneranda, ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse eles, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Então, já começou aí Tobias dizendo, André, só vai para essas aulas quem realmente está interessado, até porque os instrutores aqui não podem perder tempo. Como a gente já viu no capítulos anteriores, tempo lá é, né, precioso. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados do Ministério da Regeneração e do Auxílio. Num gesto afetuoso, de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu um novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe e suas belas observações relativas à prática do bem enchia-me o espírito de sublime conforto. Então, nós vimos no capítulo anterior, né, que o André, em sonho, ou após adormecer, ele foi ao encontro da sua mãe, né? A princípio, logo após o despertar daqueles esclarecimentos sobre o bônus hora, me havia suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem de tempos? Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores, em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo, igualmente instruírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Então, ele quis dizer aí, não somos nós que vai determinar, né? Quem é merecedor ou não, né? Quem aproveitou bem ou não, né? Esses bônus horas. São as forças divinas que vão determinar com exatidão. Aí, há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, dela se retiraram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual, assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Quando eu estava lendo essa parte aqui, eu lembrei muito daquela passagem bíblica, os trabalhadores da última hora, né? Não sei se alguém, quando concorda comigo, quando leu também pensou nisso, né? Que nem sempre aquele...
Pode falar, Cid. Pode concluir seu pensamento aí, Denise. Eu só queria fazer uma observação, Ah, mas... sim. Que nem sempre aqueles que, né, já estão no trabalho aí, tiraram proveito, né, desse, desse, dessa oportunidade, né? Às vezes aquele que está chegando agora vai tirar muito mais proveito, né? Vai aproveitar muito mais essas horas do que aquele que já está lá, né, no plano espiritual. Eu lembrei muito o caso daquela mãe que estava lá no nosso lar há tempos, né? Que não aproveitou momento nenhum, tinha nem bônus horas, porque todo trabalho ela se recusava. Pode falar, filha. Tá. Não, é só reforçar essa fala do André Luiz aí, que é o seguinte, ele está comentando aí que às vezes lá no mundo espiritual, está fazendo uma comparação, que tem servidores, né, que trabalham por 40 anos e não aproveitam, digamos assim, para evoluir, para assimilar, para, né, é, ou seja, ele não acumula uma bagagem de conhecimento, não dilata o entendimento, a sabedoria, né, o aprendizado, e faz uma comparação com pessoas que às vezes vivem 100 anos, mas ao desencarnar com 100 anos, o nível de consciência deles era praticamente o mesmo da juventude. E muitas vezes a gente tem oportunidade de observar pessoas extremamente idosas, mas também muito imaturas. Vocês já provavelmente já cruzaram com alguém com essa característica, né? Às vezes, um ancião, é claro que a experiência acumulada, ela vai trazer sempre uma bagagem maior, né? Então, não, evidentemente que existem casos e casos. Mas já observaram que tem pessoas com idade bastante avançada e que muitas vezes repetem comportamentos dominados pela imaturidade? Por exemplo, às vezes atitudes que tinha aos 30 anos, aos 40, aos 20, e a pessoa não aproveitou as experiências da vida, as oportunidades que a vida oferece para desenvolver digamos assim, uma nova estrutura moral, psicológica e espiritual. Eles permanecem imutáveis, né? Imaturos, assim, como eram em idade mais nova. Então, isso é uma coisa muito para a gente refletir, porque, apesar de todos estarmos distraídos aí com as atividades mundanas, né? Com a nossa subsistência, nossa sobrevivência, a busca, né, pelos bens materiais, né, pelo conforto do lar, pela, pela segurança material dos nossos entes queridos, né? Às vezes a gente corre igual um louco atrás, né, de dinheiro, mas assim, se a gente for fazer uma peneirada em tudo, na realidade, nós estamos aqui para. A nossa missão principal é resgatar dívidas do passado, né? Consertar erros e adquirir novas virtudes. Ou seja, trilharmos, né, caminhos evolutivos. Então, quando a gente retornar depois de um período passado aqui e desencarnarmos, o resultado que nós vamos ver é o que vai sair dessa peneira, é o que nós vamos conseguir levar para lá, que é essa bagagem espiritual aumentada. E, né? Agora, se a gente se distrai
e o foco fica totalmente nas coisas tradicionais, nas coisas mundanas, digamos assim, né? Quando a gente voltar, o baque será muito grande. Então, o que André Luiz está fazendo esse relato aqui, essa comparação, é que triste dessas pessoas que passam 40 anos trabalhando numa atividade, por exemplo, como na colônia Nosso Lar, mas como se vivesse fazendo aquilo mecanicamente, sem amor, sem dedicação, sem compaixão, sem aprimoramento. E assim também todos nossos irmãos e irmãs que às vezes vivem uma vida longa aqui, mas não acumulam esse patrimônio espiritual. Então, é uma comparação que nos faz refletir muito, porque, principalmente no modo de vida hoje agitado, dominado pelas coisas materiais, né, pelo consumismo, pelo individualismo, pelos valores que muitas vezes a cultura dominante, né, digamos assim, nos aprisiona, que tudo nos puxa para que esse foco fique diluído nessas coisas materiais. Então, quando formos apurar isso, e essa apuração vai ser no mundo espiritual, será muito, digamos assim, chocante se só aí cair a nossa ficha de que não aproveitamos a oportunidade. Então, eu acho que é isso que o André Luiz quer trazer com essa reflexão. Era mais ou menos isso que eu queria. Pode falar, Gil. Só levantei a mão para poder concordar com você, porque eu estou falando assim, ó, levantando a mão, eu estou dizendo que muitas vezes a gente se pega naquele pensamento assim, eu achava, já até falei isso aqui em algum comentário, em algum estudo anterior de algum capítulo, que eu achava que depois de 60 anos que eu seria um velho sábio, que eu teria muito conhecimento. E eu me pego nas infantilidades dos meus pensamentos de jovem ainda, cometendo às vezes os mesmos erros que você disse aí agora. Eu falei assim, nossa, o Sidney falou exatamente para mim, caramba, a gente se pega fazendo Eu coisas que a falei, foi gente já para mim não deveria também. mais fazer. Você não E está aí eu me sozinho, assustei. não está Aí eu estou sozinho nesse barco. concordando. Aí eu vou te falar, Gilberto, que essa semana eu fiz essa pergunta. Essa semana eu falei assim, gente, como que eu pude cometer uma ação dessa que eu achava que já havia superado essa parte. Falei, meu Deus, achei que quando eu penso que eu estou vencendo alguns caminhos, eu tenho que voltar e falar, não, ainda tem muito a trilhar. Obrigado, era só isso mesmo. Pode prosseguir então, Denise, por favor. Sim, tanto é precioso o conceito de sua mãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transforma-se em celeiros de bênçãos do eterno. No segundo, em látegos de tormento e remorso, como se fosse entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai conforme o emprego da oportunidade ou segundo as suas obras. Aí a gente pensa, né? Nós estamos tendo a oportunidade, né, de conhecer e fazer mudança no nosso dia a dia. Essa semana, como eu falei, diante de uma ação minha, eu falei, gente, eu achei que eu tinha superado essa minha parte, essa fraqueza minha, eu me peguei e falei,
não estou aproveitando a oportunidade que está sendo dada, o conhecimento que está sendo dado. Eu falei, vou pensar, refletir e voltar atrás, porque eu estou achando que eu estou evoluindo, não, tenho muito a trabalhar. Então, cada filho acerta as contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade, ou segundo as suas obras. A gente tem que pensar muito nessa fala aqui, porque será que nós estamos aproveitando a oportunidade? Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Será que meu tempo está sendo proveitoso? Será que eu estou utilizando esse meu tempo em favor do bem, em prática do bem, em boas obras? Ou vou passar aqui pela terra, simplesmente passei, né? Aí eu vou usar uma palavra que minha sogra usa muito. Coitado, né, filha? Não aprendeu nada com a vida. Será que nós vamos passar por aqui e receber esse coitado, não aprendeu nada com a vida? Vamos sair daqui do jeito que chegamos? Ou, né, achar, supor que, igual eu já tinha superado essa situação, né? Já tinha me superado nessa minha arrogância. De repente, diante de uma situação, me deparei com arrogância, né? Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Chegada a hora destinada para a eleição da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúcio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relvas nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam delicado perfume. Calculei assistência em mais de 1.000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros, e a eminência florida, onde se via a poltrona da estrutura. Uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos na Assembleia de Ouvintes. Então, lá o Tobias já tinha dito para ele, lá no início do capítulo, que ele poderia participar, né? Sim, do momento da conferência da ministra, mas como ouvinte. Porque aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação no assunto, condição que podemos alcançar também, por nossa vez. Então, ali estavam aqueles que, além de colocavam em prática, né, o assunto, já, além da teoria, eles também colocavam em prática, referente ao assunto que ia ser tratado naquela conferência. Então, eles não estavam lá, eles não tinham conhecimento de opinião, nem de achismo, né? Já tinham avançado dentro desse assunto, já tinham caminhado, né? E os ouvintes já estavam ali, por isso que os ouvintes estavam ainda para aprender, né? Eles estavam sendo instruídos, a Narcisa explicou para ele que também todos nós temos a possibilidade de alcançar, né, um dia esse direito de sentar ao lado, né, o direito de opinar, porque, como a gente viu lá no início, a espiritualidade não tem tempo a perder para achismo, senão, uma coisa que me chamou a atenção, também a organização é disciplina. Se deixa aberta essa conferência, era um falando, o outro falando, um dando palpite, e nesse momento não era para isso. O tempo ali era precioso. E principalmente da veneranda, né, gente? Que a gente sabe a função dela aí, que ela já alcançou um patamar, né, de evolução muito superior, né?
eu estava vendo uma live do Haroldo, acho que foi do Haroldo mesmo, que ele estava falando da veneranda, que ela teve a oportunidade, né, de ter um encontro com Jesus. Não sei se alguém já viu essa live do Haroldo, ele falando dessa oportunidade, falando da veneranda. Eu achei muito interessante. Então, você imagina, se ela teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus, como, que nível que é essa evolução dela, né? Não pode você figurar entre eles, indaguei a Narcisa. Não, por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites em que a instrutora veste o tratamento dos espíritos perturbados. Então, no assunto que ia se tratar naquele dia, a Narcisa, mas como a Narcisa já tinha anos, né, trabalhando no tratamento de espíritos perturbados, o dia que a conferência fosse sobre esse assunto, ela estaria ali, sim. Pode falar, Cid. Só uma coisa que me ocorre é que vocês têm percebido assim que ao longo dos capítulos que a gente vai ouvindo a narrativa, vai vendo, vai lendo a narrativa do André Luiz, como que a organização, né, da colônia Nosso Lar, as coisas são muito sábias, porque a gente vê agora aqui nesse caso, por exemplo, que é uma sabedoria muito grande essa organização, porque nós vamos ver, acho que está no próximo slide, ou se não estiver no próximo, que isso foi ideia do governador. Ou seja, você já falou aí, Denise, que é uma forma de evitar a perda de tempo, ser mais prático, né? Porque se são essas 20 pessoas versadas já no assunto, elas vão fazer perguntas pertinentes, né? Perguntas, digamos assim, embasadas, diferente de um leigo que muitas vezes vai fazer uma pergunta totalmente improcedente ou inadequada né? Porque o tempo da ministra é precioso, o tempo de todos ali é precioso. Então, às vezes, uma pergunta muito básica tem maneiras mais práticas de buscar resposta, ou por um desses estudiosos, né, que são em maior número em comparação com a bagagem da ministra, né? Como eles estão abaixo dela, são em quantidade maior, digamos assim, não é um nível intermediário. Então, tudo na colônia Nosso Lar é organizado de maneira muito sábia, muito coerente, muito alicerçada no bom senso, que vai ter o reflexo da sabedoria do, do governador, como nós já viemos percebendo ao longo dos capítulos. Ele tinha um grande conhecimento, um grande nível evolutivo e, consequentemente, uma grande sabedoria, uma grande experiência. Então, ele vai dando as diretrizes para que todos os departamentos e ministérios, de lá são muitos ministérios, né, funcionem de maneira tão prática. Então, se a gente imaginar que os que ficam próximos dela, todos já dominam, pelo menos parcialmente, aquele assunto que ela vai falar, né? São aqueles que vão suscitar as perguntas mais inteligentes, que vai promover mais o intercâmbio, né? Para que a plateia também tenha proveito. Então, a gente percebe que há uma inteligência, né? Em toda essa organização. Então, que é uma coisa que hoje nós ainda não temos, né? Mesmo hoje, distanciados, digamos assim, já quase 80 anos dessa época da narrativa do André Luiz,
Nós não vemos isso por aqui, por exemplo. Ou se vemos, em muito, em ocasiões muito raras, muito restritas, muito limitadas, né? Muito poucas. Não é uma coisa assim que que é replicada, digamos assim. Então, eu percebo isso, não sei se vocês têm essa mesma impressão quanto Sim. a essa sabedoria na governança e do planejamento lá da colônia espiritual. É uma, Era é. isso. É uma coisa que me passou também, quando eu estava lendo aqui, me lembrei daquela passagem que o Chico contava, que Emmanuel falava com ele, assim, Chico, disciplina, disciplina, disciplina. E, né, e nós aqui, infelizmente, eu pelo menos, assim, tento, mas será que a gente está aproveitando esse tempo, estamos sendo disciplinados, né? Não estamos perdendo tempo aí no nosso dia a dia com coisas que não traz proveito, não traz maneiras da gente estar evoluindo mentalmente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse livro mostra em todos, acho que quase todos os capítulos, fala dessa organização, dessa disciplina que lá, né, tem para que as coisas, né, não saiam desregrada, não saia, né, não cria conflitos. Muito interessante isso, essa observação dessa organização de nosso lar. E aqui a gente sabe que nós ainda temos, aqui nós estamos no planeta, que nós ainda temos muita dificuldade de se organizar, né, e manter a nossa disciplina. Isso é a nossa disciplina familiar, até na alimentação, no trabalho. É engraçado que as pessoas mais disciplinadas, né, geralmente as pessoas mais disciplinadas, mais organizadas, são aquelas que evoluem mais, que avançam mais, né, aqui no nosso planeta. E lá não é diferente. Se você não tiver uma disciplina, né, as coisas. Por isso que o governador, né, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertam em desregramento de opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Naquele momento já vou adiantar, era sobre uma conferência sobre o pensamento. Então, por isso que a Narcisa explicou lá para o André que no dia que fosse sobre tratamento de espíritos perturbados, ela estaria entre os 20, né? Mas naquele momento ela estaria como ouvinte também, até para manter na organização do tempo ali. Mal acabara de falar, eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou, com a simples presença, enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora de idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia, em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer: como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discurso de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Aí ela já foi direta, ela já chegou colocando, informando sobre o que ela estava naquele momento ali. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido
que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? Aí, gente, eu não entendi, não sei se vocês também têm o mesmo pensamento, que ela estava falando daquele recinto, né, que André tinha dito lá, que era arborizado, né, os bancos, flores variadas, candelabros belos, né, o perfume, e ela não foram informados que a criação mental é quase tudo em nossa vida? Pode falar, Cid. Oi? Eu não tinha ligado o microfone, Ah, desculpe aí. sim. Eu queria só fazer uma reflexão sobre esse trecho aí, que, que é quando ela fala assim, encontros entre nós no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Então, o que acontece? Muita gente, quando chega em nosso lar, se surpreende muitas vezes com as semelhanças com o nosso mundo material. E por que existe isso? Porque esse conceito de vida após a morte, ele é muito difuso. Então, vejam que as religiões não são todas que acreditam, digamos assim, que logo após a morte a vida continua. A gente sabe que tem muitas doutrinas que pregam que a pessoa vai ficar esperando até o dia do juízo final, só aí que ela revive. Outras falam de um paraíso, né, de contemplação, né? E somente a doutrina espírita que vai trazer para a gente um mundo do plano espiritual detalhado, né, pormenorizado. Só que isso é muito recente e abrange um número muito pequeno de pessoas. E se a gente está falando da época que esse livro foi escrito aí, ou seja, quase 80 anos atrás, a quantidade ainda era muito menor de espíritas que tinham lido é, é, o, o livro dos espíritos, e mesmo o livro dos espíritos, ele dá uma passagem assim, muito pouco detalhada sobre isso. Apesar de que, no passado, no século XIX, alguns médios, como o Swedenborg, né, que era um médium muito poderoso, e ele já trazia algumas narrativas sobre detalhes do mundo espiritual, mas elas eram muito restritas, e ainda são. Então, as pessoas, né, não questionam sobre isso, não se preocupam em buscar informações sobre como é o mundo espiritual, tocar na vida o dia que a morte chegar, é isso mesmo. Aí, quando chega do lado de lá, como ela não tinha aquela, digamos assim, aquela informação precedente, eles se surpreendem, né? Então, chega lá, em nosso lar, se o espírito ainda está muito denso, precisa de alimentação, de roupa, de moradia, né? Sente fome, sente sede, precisa satisfazer algumas necessidades fisiológicas. O André Luiz, por exemplo, aí no capítulo anterior, a gente estava lendo narrativa de que ele foi dormir, não é verdade? E as narrativas que nós temos, por exemplo, por que as pessoas conhecem o inferno em muito mais detalhes do que o paraíso, do que o céu? Porque nós temos o exemplo, por exemplo, da narrativa
o Inferno de Dante, né, do escritor Dante Alighieri, Dante Alighieri, o italiano, a narrativa dele de Inferno é a narrativa do umbral inferior. E por que isso? Porque muitas vezes as pessoas ainda inferiorizadas durante o sono, elas têm acesso a essas esferas mais inferiores, onde é mais parecido com o inferno. As esferas do mundo superiores, né, principalmente na época que o Dante escreveu, eram muito restritas por causa do nível evolutivo dos espíritos, ou seja, só alguns missionários, alguns benfeitores, assim, que eventualmente, durante o sono, visitava esferas superiores. Então, na literatura, nós temos narrativas muito mais detalhadas do que seria, entre aspas, o inferno, do que o que seria o paraíso. O paraíso é uma coisa meio vaga, né? Fala, tipo assim, fala de nuvens, de uma paisagem onde onde os espíritos ficam sem fazer nada, só contemplando, sei lá, ouvindo música, ou seja, não tem muita substância a narrativa. E aí, quando a maioria da humanidade desencarna, que ela chega no plano espiritual com uma colônia nosso lar, por exemplo, ela se depara com uma semelhança muito grande de ambientes. Porque o ambiente material, na verdade, é que é a cópia imperfeita daquele ambiente lá. Então, muitos se surpreendem de ter árvores, de ter animais, de ter, né, ruas fervilhando de pessoas. Então, ou seja, é uma coisa assim que sobre isso que eles estão falando aqui. Pode falar, Rosa? Peraí. Você terminou, Cid? Terminei sim, Rosa. Pode falar. Me lembrei também que agora, uma frase que eu escutei nessa semana, escutando, vendo esses podcasts, essas entrevistas e tal. E sobre capela, né? Exilados da capela e tal. E a pessoa fala que essa realidade, ele começa dando uma introdução, né? Que essa realidade é uma ilusão. Então, assim, eu achei isso tão interessante. Essa realidade que a gente vive é uma ilusão, porque quando a gente vai para o lado material só, né? E aí eu fiz uma analogia assim. As pessoas às vezes vivem o tempo todo aqui nessa vida, é igual o Sidney está falando, vai vivendo essa vida. O dia que morrer, morreu. E aí? O que tem lá? Não sei, não quero saber. Ninguém nunca voltou para contar. E sempre dizem assim. Mas eu fiz uma analogia assim, como se a gente fosse para um hotel 5 estrelas. Aí chega lá, a gente quer saber de aproveitar, né? Você não faz nada, você precisa trabalhar, você já pagou aquilo ali e tal. Aí você vai usar tudo que tem na suíte presidencial, por exemplo, né? E comida e tudo, tá. E eu não vou preocupar com o depois. Mas o depois, eu volto para casa, eu preciso. Aí que é a realidade, né? Aquela realidade, ela era ilusão. Então, eu acho que enquanto a gente está aqui, que a gente só pensa no material, que a gente não se instrui, que a gente não estuda, que a gente não observa, não usa a nossa inteligência, né? Depois, a gente transforma isso aqui numa realidade ilusória. Depois que você chega do lado de lá, você fala assim, mas então aquilo era uma ilusão. Porque ter tudo aqui você pode ter, mas você precisa de saber que ponto parar, como parar, o que você vai fazer com aquilo que você tem. Então, assim, não dar toda a atenção só para isso, mas para o estudo, para o lado espiritual também, né? Então, eu achei essa frase, assim, muito enigmática, né? Muito assim, ficou na minha cabeça. Então, essa realidade aqui é uma ilusão. E é tão ilusória, né, Rosa,
Porque aqui nós podemos camuflar nossos defeitos, né? E lá a gente não consegue, né? Lá Isso, o verdadeiro eu aparece. isso. Era isso que eu queria falar. Eu achei essa frase muito interessante. Mas é mesmo. Aí ela falou: não foram informados que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestre. A gente pode fazer aquela pergunta assim, né? Lá atrás o André disse que tinha bancos, né? Aí, mas como assim? Por que espírito precisa sentar? Para que banco? Mas é a criação mental mesmo, né? Aquilo que Sidney disse. A necessidade ainda que o espírito tinha, né? Tinha né, de satisfazer suas necessidades fisiológicas, também de atender, né, sentar, será que eu sentia cansaço, ficasse em pé, né? Então, mas tudo isso é criação mental. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido, até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícia destas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Seria crível que, somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o homem liberto de todas as condições inferiores? Toda a condição inferior? Impossível. Eu vou deixar para dar uma consideração no próximo parágrafo. Uma existência secular, uma carne terrestre, representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos, nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Então, gente, aqui eu refleti e pensei, né, junto aqui, analisando, que ela está querendo dizer assim, não vai ser do dia para a noite que nós vamos mudar, né, o nosso pensamento, a nossa condição ainda inferior, mas por quê? Até porque nós estamos vindo aí de séculos de errantes, né? Então, não vai ser uma vida, né, que nós vamos se tornarmos seres superiores, né, próximos ao divino. Não vamos alcançar a divindade só com uma encarnação, não. Ainda vai vir, se foram séculos no erro, séculos, né, praticando um aprendizado mundano, teremos também séculos para nós melhorarmos, apurarmos esse espírito. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Então, gente,
não adianta só falar, ficar só na teoria se a gente não colocar em prática, não agir no bem. E nós vamos mudar, né? Essa mudança nossa vai ser agindo, na prática. Não adianta falar que eu sou cristão se eu não pratico. Não adianta eu falar que estou fazendo a caridade, só eu penso na caridade, mas eu não saio da minha casa para fazer uma campanha do quilo. Isso é para mim, viu, gente? Eu estou em dívida para voltar para minha campanha do quilo. Mas então, não adianta só falar, nossa, eu sou caridoso, eu pratico, mas você não está agindo. Não vai ser só com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Aí é uma reflexão, né? Como que nós estamos nutrindo o nosso espírito? De coisas boas ou coisas ruins? Será que nós estamos nosso dia a dia bombardeando nosso pensamento de notícias ruins? Você entra na frente da televisão, fica 1, 2, 3 horas vendo notícias ruins, e a televisão só falta pingar sangue de tanta coisa ruim. Às vezes poderíamos estar aproveitando esse nosso tempo, lendo uma obra, lendo um bom livro, praticando uma boa ação. Pode falar, Rosa. Hoje, no Fazendo Evangelho, eu abri o Fonte Viva e ele saiu um capítulo muito interessante que vem de encontro com isso aqui, chama Diferença. Então, lá nesse capítulo fala o seguinte, que se eu amo a Deus, o diabo também ama, Satanás também ama. Se eu louvo a Deus, por exemplo, vou repassar com as minhas palavras aqui. Os espíritos da sombra também louvam. Se eu acredito que Deus é suprema sabedoria, o espírito inferior, ele também acredita. Então, assim, não é só você ir se filiar a uma religião, a um lugar, a uma igreja, a um espaço, e acreditar que Deus é a suprema bondade, é o ser supremo, louvá-lo. Não é só isso. É necessário colocar toda a nossa disponibilidade para fazer a ação, e a ação no bem. Porque os espíritos inferiores também, como fala aqui, quando você se linka com eles, você vai agir no mal. Porque inteligência todos nós temos. Exatamente. O que vai fazer essa diferença aí é a ação. Então, não adianta, você conhece, você louva a Deus, você ama, você respeita, mas se você não coloca em prática e não lhe serve. Então, veio de encontro com isso aí que você falou. Achei bem interessante. É verdade, né? Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais na mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a um símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais, no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-nos lá com o detrito da terra e falaremos habitação de micróbios destruidores. Então, gente, quanto mais elevado, quanto mais a gente se elevar, mais, e dá o exemplo da água, mais purificado poderemos, né? Nós poderemos estar, né, com o nosso espírito mais purificado. Se a gente fica vibrando no mesmo nível que estamos aqui no planeta Terra,
vamos continuar ali com o nosso pensamento. Mas se a gente busca elevar esse pensamento, nós teremos, né? Jesus, faltou a palavra aqui. Peraí, que eu perdi aqui, gente. Pode falar, Cígila. Não, que você está falando, se nós fazendo uma comparação dos Da água, se a gente pensamentos eleva, positivos e isso mesmo. negativos. Não, É isso? isso, se a gente se eleva o nosso pensamento, né? Claro que nós vamos estar mais purificados. Se a gente fica no mesmo nível, a gente vai estar ali vibrando aquele nível que a gente está no dia a dia ali, de coisas ruins, de pensamentos negativos, destruidores, né? Assim, ele dá o exemplo da água. Se está mais elevado, mais purificada ela está. Ela é, né? Mais fluidos vitais ela está vinculando. O pensamento. Rosa? Denise, e aí nesse caso também eu entendi desta forma, olha, após elevar-se às alturas, a água volta purificada, quer dizer, ela fez um movimento. Exato. E se ela fica parada, né, ela vai se tornar uma habitação de micróbios destruidores. É o verdade. que dá dengue, né? É bem o caso da dengue, né? Então, é Exatamente. movimento o tempo todo, é trabalho o tempo inteiro, né? Igual a água, ela se eleva, então ela movimenta. Foi assim que eu entendi também. Sim, mas eu acho que é isso mesmo, Rosa. É muito boa a sua colocação. É isso mesmo. A água parada, né, acumula lodo. Não é Isso. assim que nossos antigos diziam? Água parada acumula lodo. Se a gente, né? O pensamento é força viva. Em toda parte, é a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Aprendem vocês a importância disso, certo? Nas mentes evolvidas, entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas. É justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia. Nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda a espécie. Dentro deste princípio, o espírito que havia vivido exclusivamente em França poderá se comunicar no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de formas verbalistas especial, que nesse caso será sempre a do receptor, mas isso também exige afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamos-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo da misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a ela desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Aproveitar essa bênção, né, gente? Logo após, suave música encheu o recinto de
cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando o amor e a compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com a pergunta graciosa. Quando vi os companheiros levantarem-se para despedidas, ao som da música habitual, indaguei a Narcisa surpreendido. Que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio ao nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as prelações evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Aí, gente, na hora que eu comecei a ler esse estudo, que eu vi que era sobre o pensamento, aí eu corri lá e lembrei, eu pensei assim, gente, eu tenho um livro aqui em casa que chama Pensamento e Vida. Aí eu falei, não, eu vou dar uma lida, porque eu não lembrava muita coisa desse livro, que eu já li há bastante tempo, acho que tem mais de 15 anos. Aí eu fui lá, não achei meu livro aqui, mas eu lembrei, se eu fui na internet, tirei no capítulo 2 do livro, até recomendo, quem nunca leu, leia, Pensamento e Vida. E lá no livro Pensamento e Vida, fala, né, do pensamento, comparamos a mente humana ao espelho vivo da consciência lúcida, que, né, o capítulo 2 fala sobre a vontade, que além do nosso pensamento, que o nosso pensamento é dividido em departamentos, departamento de desejo, departamento da inteligência, departamento da imaginação, departamento da memória, né? Mas, acima de todos eles, surge o gabinete da vontade. O que é? Nós temos o livre-arbítrio, né? A vontade, a gerência esclarecida e vigilante. Porque, às vezes, se eu tiver um pensamento ruim, mas eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a vontade, que é ela que vai gerenciar tudo isso. E será que eu tenho que estar vigilante, colocar minha vontade para governar esses setores da minha ação mental, né? Então, eu recomendo que leia, quem não leu ainda Pensamento e Vida. E aí, eu fui lá também no livro Saúde, lá no capítulo, eu não lembro qual que é o capítulo, só que é a página 40. Tem várias falas sobre a ação do pensamento. Aí tem assim um segundo parágrafo, fala que a ação do pensamento é muito mais profunda do que pensa. Em todos os rumos da existência, compete a nós, encarnados e desencarnados, trabalhar no que tange a nossa libertação. Os teus pensamentos agem sobre os teus semelhantes, assim como dos outros agem sobre ti. Se é plantando que colhemos, como diz a lei, é de ação benfeitora plantarmos as sementes do amor e da caridade, e a colheita não poderá ser outra. Então, vamos tomar cuidado, porque a gente está pensando aí, o que nós vamos plantar para a gente colher, pela ação do pensamento. No mais, é isso.